Graça e paz, meus irmãos e irmãs, alegria mais uma vez estarmos juntos para esse momento em que nós passamos na presença do Senhor, refletindo na sua palavra, intercedendo a Ele para que Ele possa alcançar nossas vidas, alcançar nossa igreja, alcançar a vida daquele que nós amamos. E nós queremos em nome de Jesus e queremos que Ele assim o fará, porque também esse é o desejo do Senhor. Quero compartilhar nesta hora, nesse momento, um texto bíblico que eu creio que é conhecido seu, mas nós vamos ler o Romanos capítulo 8, versículo 26, 27 e 28, e quero meditar com você nesta palavra. Diz assim a palavra de Deus: da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos irmãos e irmãs, e amigos que nos assistem neste canal, essa palavra ela está situada, esse texto, essa porção da palavra de Deus está situada em um momento em que o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Romanos acerca da vida cristã, acerca da salvação em Jesus Cristo, acerca do sacrifício que Deus fez por nós na cruz do Calvário, acerca da nossa herança, de como Deus nos resgatou, como Deus nos amou, como o Senhor Jesus se entregou a ponto de mortificar a sua carne ou permitir o sacrifício do próprio corpo, Deus permitir o sacrifício do próprio Filho, para que você e eu se tornássemos filhos e filhas de Deus, herdeiros e co-herdeiro com o Senhor Jesus. Nós somos privilegiados, em outras palavras, somos pessoas amadas pelo Senhor, a ponto do Senhor Deus entregar o seu Filho por amor, único Filho por amor a nós e para salvar as nossas vidas. Esta palavra, o apóstolo Paulo orienta a igreja de Romanos a entender, a buscar uma vida na presença do Espírito Santo, a viver uma vida dentro do cristianismo que era proposto, que foi oferecido para eles desde o início das suas conversões. Essas pessoas são exortadas a viverem de maneira sábia, de maneira dependente do Senhor, de maneira a ser orientada pelo próprio Espírito de Deus, da forma que verdadeiramente aqueles que converteram ao Senhor, que aceitaram o Senhor, deveriam viver na presença do Espírito Santo de Deus, dominados pelo Espírito Santo de Deus, sendo para que todos os frutos do Espírito sobressaíssem sobre a vida deles, para que toda a grandeza dos céus revelada em Jesus Cristo e que está à nossa disposição também fosse manifesta na vida daqueles e daquelas da igreja de Romanos e também de nós hoje. Queridos, e quando nós percebemos no decorrer desse versículo, desse texto, que o apóstolo Paulo orienta a todos que ali estão acerca dessa jornada cristã, dessa vida na presença do Senhor, dessa apropriação daquilo que é direito em Cristo Jesus, desta nova caminhada que norteia agora a nossa vida diante dos desafios à nossa volta. Ele faz algumas propostas e alguns desafios muito pertinentes para nós nos dias de hoje. Andar segundo a vontade de Deus. Depender única e exclusivamente daquele que é Senhor das nossas vidas, ao qual nós entregamos. E parece-me que o texto bíblico nos dá essa impressão, o texto bíblico nos dá esse pressentimento, que o apóstolo Paulo, ao orientar e ao conversar com a igreja, com os crentes daquela época, isso é para nós nos dias de hoje também, ele entende que os cristãos, os discípulos daquela época, aqueles que amavam o Senhor, que entregaram a sua vida ao Senhor, talvez pudessem ficar um tanto
preocupado em como eles então seria no cotidiano das suas vidas, na sua vida cristã, no dia a dia, como eles poderiam agradar ao Senhor. Como eles poderiam viver dentro da vontade do Senhor. Como eles poderiam agora retribuir ao Senhor aquilo que Ele fez por eles na cruz do Calvário. Aquilo que Ele fez por mim e por você na cruz do Calvário, como nós retribuiremos? Talvez até a orientação gerasse ali uma certa preocupação, ou até um certo desânimo para que as pessoas seguissem a Jesus, ou continuassem seguindo a Jesus, ou continuassem sendo cristão e cristã, continuassem sendo discípulos e discípulas do Senhor, continuassem a caminhada dentro do propósito para o qual Deus havia ensinado através de Jesus Cristo durante os 3 anos de ministérios e agora repercutia e continuava através da vida dos discípulos e dos apóstolos daquela época. E entendendo desta forma, procurando olhar para esse texto nessa forma, a gente percebe que o apóstolo Paulo, carinhosamente também no texto bíblico, chama a atenção deles. E eu quero ressaltar uma coisa que me salta aos olhos nesse texto, que é a nossa dependência do Senhor. A nossa dependência da presença de Deus. A nossa dependência de um Deus que é soberano. No culto de domingo à noite, nós cantamos isso. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor. E apesar dessa glória que tem, o Senhor se importa comigo também. Ou seja, nós temos alguém que importa conosco. Nós temos alguém que está com os ouvidos atentos para as nossas preocupações, para as nossas demandas diárias, para os nossos anseios, para os nossos cuidados, até os cuidados pessoais que Deus tem comigo e com você, e com a igreja dele que somos nós, com aqueles e aquelas que ainda não entenderam o propósito para o qual Deus colocou no mundo e talvez ainda não decidiram caminhar pelo Senhor. Deus se importa conosco, Deus se importa comigo, Deus se importa com você, Deus se importa com a sua família, Deus se importa com a sua preocupação, Deus se importa com a sua fraqueza, Deus se importa com a sua, talvez até com as suas dificuldades, por mais importante ou mais simples que elas possam parecer. Senão, não estava escrito no versículo 27 que, da mesma maneira, também o Espírito ajuda-nos nas nossas fraquezas. Olha que coisa maravilhosa. Talvez, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós ficamos preocupados, tentando entender, tentando justificar para Deus nossas fraquezas, nossas limitações. Nós não damos conta de vencer o pecado, nós não damos conta de fazer aquilo, nós não damos conta de ser cristão o suficiente para agradar a Deus, nós não damos conta de ser pais, talvez o suficiente, maridos e esposos para agradar a Deus, viver essa vida no Espírito. E aí vem o que da questão, né? Aí vem o X da questão. Porque muitas vezes nós estamos resistentemente fazendo do nosso jeito, fazendo com as nossas orientações próprias, tentando agir da mesma maneira, do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros, praticando as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. Muitas vezes não estamos buscando em oração, não estamos buscando em jejum, não estamos dependendo do Espírito Santo, não estamos entendendo que o Senhor, Ele intercede por nós, Ele age por nós, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Estamos sentindo fracos. É hora de nós pedirmos ajuda para o Espírito Santo, para aquele que está do seu lado, do meu lado, do nosso lado todo o tempo, do lado da igreja, do lado de cada um, que busque o Senhor. Deus é esse Deus. Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com seus filhos, Ele se preocupa com a sua família, Ele se preocupa com o enfermo, com o mendigo, com o rico, com o pobre, com aquele que ainda não entendeu a mensagem da salvação. Deus se preocupa com você que muitas vezes se acha um zero à esquerda e acha que não tem valor, não tem significado para ninguém. Não há mais motivo de viver. Deus se importa com você. Deus tem um propósito para nossas vidas. E nós somos desafiados
encorajados nesta palavra a buscar a presença, a ajuda do Espírito Santo, porque na verdade o que nós somos é isso mesmo. Nós nos achamos muito fortes, nós nos achamos muito poderosos, nós nos achamos muitas vezes muito capacitados, nós nos achamos muitas vezes o melhor, temos o melhor para oferecer e Deus está falando, você só tem porque eu te dei, você só tem porque eu estou com você. Você só tem porque você foi capacitado por mim ainda no ventre da sua mãe. Você só tem porque eu coloquei e confiei em você. Você precisa de depender, de entender que existe uma fraqueza. Mas essa fraqueza se torna força quando você entrega a sua vida aos cuidados do Senhor. Quando você entrega as suas forças, as suas fraquezas aos cuidados do Senhor, quando você pede a força do Senhor, quando você busca a força do Senhor, quando você ajoelha e ora, fala, Senhor, eu não sou digno, mas eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que está comigo. Tem a palavra de Deus que diz que na minha fraqueza o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus. Sabe, querido, que coisa interessante. A palavra de Deus diz que Deus enviou o Espírito à igreja primitiva, que é o dínamo do Senhor, o poder de Deus, para vencer as nossas fraquezas, para nós vencermos as nossas fraquezas, para nós vencermos as nossas limitações, para nós vencermos aquilo que muitas vezes nós achamos que é intransponível. No poder do Espírito Santo, Deus é quem nos fortalece. Deus é quem é a nossa força, quem é a nossa rocha, quem é a nossa cidadela, quem é o nosso grande general. Você está fraco? Você está no lugar certo. Reconheça. Você está sentindo incapaz? Reconheça. Você está sentindo, talvez, vencido? Reconheça que você está assim e coloque diante do Senhor e fala, Senhor, essa batalha não é minha. Tua palavra diz que da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. E a palavra de Deus muitas vezes muitas vezes nós não entendemos e não procuramos muitas vezes entender o que essa palavra tem a dizer para nós. E ele continua dizendo o seguinte, porque não sabemos, você, meu irmão, e eu, às vezes nós nem sabemos como orar. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece muito. Tem hora que a gente não tem expressão. Tem hora que nós não damos conta de circunstância. É tanto problema, é tanta luta, é tanta dor, é tanta morte, é tanto sofrimento, é tanta gente muitas vezes torrando a sua paciência, torrando a nossa paciência. É filho, é problemas de colégio, é contas para pagar. É erro que nós cometemos na gestão do nosso recurso financeiro. É coisas que nós muitas vezes atropelamos e ainda atribuímos isso a Deus. E você chega diante do Senhor com um fardo pesado, nós falamos sobre isso, com um fardo demasiadamente pesado. Na semana passada nós falamos sobre isso no culto. E Deus não quer que você carregue esse fardo. Mateus 11, 28. O Senhor diz vinde a mim e toma sobre vós o meu jugo, deixem os vossos fardos e tomem o meu jugo, porque o meu jugo é prazeroso. Mas nós nem sempre apresentamos ao Senhor como convém. Nem sempre nós entendemos que o Senhor está à disposição de nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós temos nossas orações, nossas formalidades. Não estou falando que de vez em quando você não tem que ter formalidade. Não estou querendo abominar a formalidade da coisa. Mas nós apresentamos diante do Senhor, Senhor Deus poderoso, Deus de Jacó, Deus de Isaac, Deus de Abraão, cheio de uma certa prepotência, E não apresentamos esse Deus grandioso que operou maravilha e dizendo para ele, Senhor, eu não sei nem expressar, eu não sei nem te dizer o que eu estou precisando, eu não sei nem apresentar ao Senhor o que realmente eu preciso. Eu estou diante de ti, gemendo com gemidos inexprimíveis, porque assim que o Espírito Santo faz, junto contigo, eu quero apresentar as minhas fraquezas. Eu quero dizer para o Senhor que muitas vezes até aquilo que está no meu coração é algo que não é o que o Senhor quer para mim.
Eu quero dizer para o Senhor que às vezes a oração que eu vou fazer, que eu estou tentando fazer, que eu vou apresentar diante do Senhor, quando eu me ajoelhar, ela não vai te agradar. Então ajuda, intercede por mim, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir como convém, nós não sabemos interceder como convém, nós não sabemos praticar a palavra de Deus muitas vezes como convém, embora por muitos anos podemos até ter lido, ter ouvido, ter praticado, ter experimentado, ter visto a graça do Senhor, mas na hora de colocar em prática nós nos perdemos, nós somos seres humanos, nós estamos cheios de nós mesmos, somos cheios de visão humana. Recentemente nós conversamos sobre isso na igreja, né? Falei sobre isso no último culto. Muitas vezes está lá os discípulos de Jesus subindo para uma determinada cidade, eu acho que, se eu não me engano, Jerusalém, isso mesmo, e eles começam a conversar e olha para o lado e vê um cego de nascença, e eles começam a questionar Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Coitado desse homem, que pai foi esse? Quem foi que pecou para ele se tornar cego, nascesse cego dessa forma? Quem foi que fez isso para essa pessoa ser tão humilhada desse jeito? E Jesus fala para eles: olha, não foi ninguém que pecou. Foi para que a glória do Senhor fosse manifesta. Aprendam hoje como olhar para o problema e perceber que a glória do Senhor pode ser manifesta na situação que ele está vivendo. Vocês precisam de continuar isso. Discípulos, né? Os discípulos deles que estavam ali. Nós hoje. Pegou, cuspiu no chão. Passou aquela terra talvez um tanto quanto até nojenta como nós, né? Na nossa limitação humana sabemos, mas que não fosse uma coisa tão higiênica assim. E falou para ele: agora você vai, lava lá no tanque de Siloé. Ele foi, lavou e ficou curado. Deus não usou o convencional. Deus nem sempre usa o convencional. Não estamos falando que não temos que ser convencionais em algumas coisas. Mas Deus está querendo dizer para mim e para você: eu estou aqui. Entenda, procure entender que eu quero te ajudar. O Espírito intercede por mim, por você, com gemidos inexprimíveis. Deus mandou alguém para te ajudar, o Espírito Santo, para interceder por você, com gemidos inexprimíveis, com a mesma dor que você está passando, ele intercede diante do Pai. O mesmo sofrimento, com compaixão, coloca o próprio Espírito, coloca a vida dele, o coração do Pai na nossa miséria. E é assim que o Senhor diz para nós: nós não sabemos, mas quando o Senhor olha para mim e para você e vê a gente cometendo alguma besteira, orando como não convém, orando para que outra pessoa talvez até se dê mal, orando com o coração cheio de mágoa, pedindo ao Senhor que faça justiça, aonde Deus quer justificar aquele que está sendo talvez até injustiçado com você, ele diz em gemidos inexprimíveis: Deus, tem misericórdia. Pai, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia desse meu filho e dessa minha filha, porque ele não sabe orar como convém. E chora diante do Senhor. Sabe, querido, a palavra continua dizendo para a gente finalizar esse momento e orarmos, diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. É o próprio Senhor que conhece o coração. Deus sabe, o Espírito Santo sabe da sua necessidade. O Senhor sabe das necessidades para hoje, para agora, para amanhã, para o futuro, da necessidade da sua saúde. É Ele quem te conhece mais do que você mesmo. Foi o Senhor quem criou. Nós, como pai, como nós conhecemos os nossos filhos. Até o meio que eles tentam nos enrolar, muitas vezes a gente chega e diz: opa, peraí, né? É assim, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quem é você, de onde você veio, e sabe também, quer te levar para um lugar sobrenatural. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam o Senhor. Você ama o Senhor? Você ama Deus? Você ama você entende que Deus te chamou para um propósito? Além de entender, Deus te chamou para um propósito, é um propósito aqui nessa terra, que vai terminar na eternidade. Um propósito que te leva para mais perto do Senhor.
E tudo aquilo que Deus te chamou, Ele chamou para que você vivesse com fé, com esperança, de joelhos se for necessário, mas com o propósito de glorificar o nome dEle. Ele continua intercedendo por você para que as bênçãos que você alcançar, que a sua igreja alcançar, seja motivo de glorificação do nome do Senhor. Sabe, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos que nos chamam, que nos ouvem, né? O Senhor nos chama. O Senhor nos chamou para sermos igreja, para sermos discípulos, para sermos servos obedientes, para sermos homens e mulheres que olham um para o outro e falam assim: meu irmão precisa de mim, minha irmã precisa de mim, meu pai precisa de mim, minha família precisa de mim e eu preciso deles. Não ficarmos apontando erros, não ficarmos dividindo, mas entendendo que mesmo que nós muitas vezes não concordamos com alguma coisa, procuremos apresentar ao Senhor as nossas vidas e deixar que o Espírito Santo de Deus nos conduza. Nesse tempo que nós estamos vivendo, gastemos os nossos joelhos diante do Senhor, busquemos a presença do Senhor, porque a partir do momento que você ajoelhar, Deus intercederá com você. O Espírito Santo de Deus intercederá com você e por você. Intercederá pela sua casa, pela sua família, pelo seu filho, pela sua doença, pelo seu ministério, pela sua saúde, pela sua vida financeira, pelos seus traumas emocionais, pelos seus insucessos, muitas vezes, que você carrega há longos anos, por aqueles e aquelas que está sendo injustiçado, traído pela esposa, pelo esposo, traído pela sociedade, traído de alguma forma. Talvez você não tenha nem palavras, ou aquela dificuldade que você encontra dentro de casa, o Senhor está intercedendo por você, porque nós muitas vezes não temos força. Eu concluo dizendo esta palavra para você: o Senhor sabe que todas as coisas que está diante de nós, ela foi colocada, ela foi permitida. Muitas vezes nós mesmos geramos essa circunstância, mas para que o Espírito Santo de Deus operasse e aumentasse a sua fé. Então, em nome de Jesus, eu desafio você a dobrar os seus joelhos e muitas vezes a fechar a sua boca e dizer: Pai, eu não sei, para outras coisas, para falar outras coisas, para tecer comentários. Eu não sei como orar, mas eu tenho o Espírito Santo que intercede por mim. Eu quero que Ele interceda por mim agora com gemidos inexprimíveis e eu vou interceder junto. Queridos, quando você chora na presença do Senhor, o Senhor chora com você. Quando você celebra na presença do Senhor, o Espírito Santo celebra com você. Quando você ajoelha na presença do Senhor, Ele ajoelha com você. Quando você louva, quando você canta, quando você prega, quando você leva alguém a Jesus, Ele celebra com você. Quando você faz a vontade de Deus, o Senhor celebra, o Pai e o Filho celebra com você. E nós não fomos chamados, não fomos colocados nessa terra para um processo, para um propósito de insucesso. E sucesso não quer dizer financeiro apenas. Sucesso é o centro da vontade de Deus. E Deus nos chama para isso. E no nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite aquilo que me é cabível. Que se você buscar ao Senhor, creio que Deus vai te ajudar. Eu creio que você será alcançado. Em nome de Jesus, quero orar com você, abençoando a sua vida nesses próximos minutos e declarando que você que está buscando ao Senhor vai alcançar a graça do Senhor. Abra seus olhos, esquece o convencionalismo, ouça e tenha sensibilidade no Espírito para ouvir a voz do Senhor, para fazer aquilo que Ele te manda, ainda que possa parecer que você não deva, que não é convencional, que vai gerar, vai fazer com que a sua reputação seja vista, que talvez o seu status, não pense em status, pense na vontade eterna do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus, quero pedir a você neste momento que está nos ouvindo pela primeira vez, que foi tocado por essa palavra, também que baixe sua cabeça, que confesse nessa hora o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, que entregue a Ele, entregue seus problemas, mas junto com os problemas, entregue a sua vida ao Senhor e deixa Ele cuidar de você. Em nome de Jesus, peça ao Senhor para escrever o seu nome no rol de membro dos céus, que assim será, e você fará uma viagem um dia para a eternidade junto com a igreja dele. Feche seus olhos e vamos orar.
Te louvamos, Senhor, te agradecemos por esse tempo que nós estamos juntos neste momento de palavra. E te pedimos no nome de Jesus nessa hora que o Senhor esteja tocando nossos corações. Alcance as vidas, alcance os corações, alcance, Senhor, os projetos pessoais que está sendo colocado. Especialmente alcance os doentes, os enfermos, ó Pai, que têm clamado pelo Senhor por uma palavra, por uma cura, por uma libertação. Alcance os que estão sofrendo. Nós não sabemos nem orar como convém, como diz a Tua palavra. Mas sabemos que o Senhor está conosco, que o Senhor zela por nós, o Senhor zela pelas famílias, pelos filhos, pelas esposas. O Senhor zela por aquele que está internado. O Senhor zela por aquele que, ó Pai, que muitas vezes está passando dificuldade na sua fé, está em crise na sua casa, no seu casamento, na sua existência. Visita o coração, visita aquele que nesse momento está pensando em suicídio. Visita, Senhor, aquele que nesse momento está pensando que a vida não tem sentido. Pai, que o Teu Espírito possa clamar por nós com gemidos inexprimíveis. Nós oramos porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações e creio que nesta hora o Senhor está visitando aquele e aquela que está te pedindo nessa hora para perdoar os pecados, para que o nome dele seja escrito, ó Pai, no livro da vida. E assim, Senhor, ele possa ser escrito e ser perdoado os seus pecados. Nós oramos porque cremos que assim será, para a glória e honra do Teu santo nome. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa a Igreja Metodista de Campinas, cada irmão, cada irmã, cada ministério, cada líder, cada culto que nós fizermos seja culto de avivamento, porque nós queremos viver a presença de um Deus que é vivo e soberano, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão e minha irmã, Deus abençoe sua vida. Você que também está nos assistindo, pode colocar no canal, na descrição, o seu pedido ou mandar um recadinho no WhatsApp, que nós estamos prontos para orar por você e para apresentar a sua vida diante do Senhor. Se você fez uma oração de confissão ao Senhor, por favor, nós queremos te conhecer. Entre em contato comigo, entre em contato com a igreja, entre em contato conosco. Queremos te acompanhar também. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus.